Bom, assim, esse livro é um livro de estudo, né? Então ele tem muita coisa técnica e não é assim uma história que dá pra gente resumir, mas eu pretendo dar uma geral, assim, principalmente pro pessoal que pegou o estudo mais um pouco pra frente, né? Então, assim, essa primeira, a ideia do livro é a gente chegar perto de entender o que o Richard Gerber chamou de interface físico-etérica. Então a gente parte do princípio que nós somos seres transdimensionais, que a gente tem o nosso corpo físico, que a gente tem um perispírito e que a gente tem uma alma, que é um princípio inteligente individualizado. A relação da alma com o perispírito está muito distante. A gente tem algumas informações, mas são muito pobres. Quem chega mais perto disso, para variar, é o André Luiz, falando do corpo mental. Então, tudo bom? Entre o princípio inteligente e o perispírito, teria o corpo mental, que por isso mesmo tem uma discussão. O André Luiz não considera o corpo mental perispírito, tá? Porque o perispírito é matéria, mesmo que fluidificada, mesmo que etérica, é matéria. E o corpo mental, ele pode não ser matéria. Então, Jesus, por exemplo, lá na esfera crística onde ele vive, ele é Jesus, ele é um espírito, tem alma, e ele tem um corpo mental, mas ele não tem perispírito, porque ele vive num plano que não tem matéria mais, não precisa mais matéria. Mas ele continua sendo um indivíduo, porque ele é delimitado pelo seu corpo mental. E quando ele encarnou aqui na Terra, ele teve que fazer o processo de adaptação. Então, na medida em que ele foi descendo pelos planos mais grosseiros, esse corpo mental deu a instrução para formar o perispírito dele, né? Agora, essa relação do perispírito com o corpo físico já é uma área que a gente tem mais informações, que elas já vêm desde os orientais, né, dos teosofistas, os chakras, o Ki, e um monte de informações que já são milenares, né, e mais as informações que a gente tem da obra do André Luiz, que ele traz uma série de outras informações que são, para nós ocidentais, mais, na minha opinião, mais fáceis de fazer a conexão do que a obra que vem do Oriente, né? É só você ter por base assim, a medicina chinesa, por exemplo. Você tem a medicina chinesa, tem até a especialidade de medicina chinesa, mas para você ser um bom médico de medicina chinesa, você precisa esquecer tudo que você aprendeu na medicina convencional, porque o raciocínio é completamente diferente, a forma de pensar é completamente diferente, é muito diferente, né? Então nós estamos aqui e essas informações que o André Luiz trazem que são mais fáceis da gente fazer a conexão. E ele traz muita coisa dessa que o Richard Gerber chamou de interface físico-etérica, que seria a conexão entre o corpo físico e o perispírito, que é mais especificamente falando o duplo etérico. Tá? Agora, a interface, ela vai um pouquinho antes do duplo etérico e vai um pouquinho depois. E aí tem essa conexão. Como é que essa conexão se dá? Eu comecei a estudar isso daí no meu primeiro livro, que é o Fisiologia Transdimensional. E o da alma ao corpo físico é, na verdade, uma evolução do Fisiologia. Então eu lancei em 2000 o Fisiologia, e esse aqui eu nem lembro mais quando foi, 2015, né? Então foram 15 anos, 2014, foram 14 anos depois, e depois de 14 anos eu mudei algumas coisas, entendi algumas coisas diferentes e evoluí em alguns assuntos, que foi o que eu pus nesse livro aqui, né? Quanto mais eu vou estudando a obra do André, mais coisa eu vou tendo para escrever. Quando esse livro já tinha acabado de sair a primeira edição, eu já tinha mais 2 capítulos para pôr nele.
mas como não ia dar financeiramente para voltar atrás, eu publiquei esses 2 capítulos em outros livros. Eu publiquei no Saúde e Espiritismo e no Saúde Integral, os 2 capítulos. Um é da Márcia, ela orientou, a Márcia Colasanti, e o outro é que a gente lançou em homenagem aos 10 anos do MEDNESP e os 20 anos da AMI Brasil, lá em Goiânia, né? Então é assim, sempre tem coisa nova, sempre tem coisa para a gente pensar nova, mas é muito pouca coisa que a gente pode cravar, sabe? E isso é assim. Até porque a gente está falando de um tipo de matéria que a gente ainda não tem como observar ou medir diretamente. Então a gente vai estudando as oitavas da energia. Então as oitavas é assim, quando você está andando com um barco no mar, ele faz uma onda grande, né? O barco passando na água faz 2 ondas grandes e vai fazendo umas ondinhas menores. As ondinhas menores são as oitavas. A gente consegue perceber essas oitavas. A gente não consegue ir atrás diretamente da onda mesmo, né? Então, como a gente não consegue estudar esse tipo de matéria, a gente acaba estudando as consequências desta matéria, da existência dessa matéria. E dessa maneira a gente acaba estudando essa matéria. Se a gente for pensar um pouco, isso não é nenhuma novidade, porque nunca ninguém viu um átomo, né? E todo mundo sabe que ele existe, entende como ele funciona, e tudo que a gente sabe do átomo foram informações indiretas, porque ninguém nunca construiu um microscópio que conseguisse ver um átomo, né? Então é mais ou menos a mesma coisa. Então, tem 2 maneiras da gente fazer isso. Geralmente, quando a gente é mais pro lado espiritualista, a gente tenta entender do espírito para a matéria. E a minha proposta é estudar da matéria para o espírito, essa conexão. Por quê? Porque eu sou médico, porque a parte da matéria eu conheço melhor e porque é uma parte mais segura, é mais fácil. São coisas que a gente tem estudos científicos e assim por diante. E a partir daí, dessas verdades, né, que às vezes pode até não ser verdades, mas das coisas que são conhecidas da ciência, a gente vai dando uma desdobrada para chegar lá no espírito, tá? Eu tenho a nítida impressão de que o próximo grande passo da medicina é o estudo do perispírito, né? Um grande indício disso é o uso de célula-tronco. As células-tronco, elas têm sido usadas e elas se diferenciam nas células que você coloca no tecido, porque você está expondo ela ao campo informacional da interface do paciente. E como é uma célula sem determinação, sem diferenciação, ela vai obedecer à ordem que ela vai receber do campo. Eu já estava olhando lá, já tem um pessoal fazendo uns fígados primitivos de rato, conseguindo organizar fígado de rato in vitro. Então eu acho que a gente vai chegar lá. Em vez de você precisar de um doador para fazer um transplante de coração, você faz um coração dentro de um campo informacional sintético, que nós vamos descobrir lá na frente, e depois põe no cara. Entende? Eu acho que nós vamos chegar nisso aí. Então a interface, o estudo do perispírito vai elucidar doenças, vai elucidar as causas das doenças, vai trazer uma série de outros recursos, né, para a medicina, que vão muito além do que a gente tem hoje. E acho que com isso, como a gente vai chegar mais perto da causa das doenças, a gente vai precisar tratar menos o efeito, que é o que a gente faz hoje. A gente só trata efeito, né? Eu estava conversando hoje, agora com um paciente com gastrite, e ele me falou: mas doutor, como é que eu vou fazer? Quanto tempo eu vou ficar tomando remédio? Eu falei: olha, não sei. Porque a gente só está tratando o sintoma. Eu não tenho a causa, você não tem a bactéria no estômago, não tem nenhuma causa conhecida, identificada. Eu não sei. Entendeu? Por quê? Porque eu não estou tratando a causa, eu estou tratando o efeito, né?
eu recomendei ele procurar uma psicoterapeuta, que aí talvez ele chegue na causa. Então, é mais ou menos isso. A proposta do livro, então, é começar falando da parte mais física e chegar na parte mais espiritual. Então, a primeira metade do livro, como na hora de escrever, uma coisa que eu aprendi no meu primeiro livro, quando eu levei o Fisiologia para a doutora Marlene, ela falou assim, para quem que você escreveu esse livro? Como assim, doutora? Você escreveu esse livro para um espírita, você escreveu para o médico, você escreveu para o leigo, você escreveu para quem? Escrevi para mim. Eu estava estudando e fui escrevendo. Mas qual é a linguagem? Então, o desafio, que eu não sei se eu alcancei, é escrever para todo mundo. Então, tipo assim, se você é um leigo interessado e você está a fim de debruçar sobre como é um neurônio, eu trago a informação para você aqui. Se você é um profissional da área de saúde e sabe muito bem o que é um neurônio, vai ser chato. Então, pula. Mas se você quer saber da parte espiritual, mas você não tem nenhum interesse em saber como funciona o neurônio, pula. Não é? Eu aprendi isso no livro do Michael Behe, A Caixa Preta de Darwin. Michael Behe é um bioquímico. E ele escreveu assim, quando você olhar para o canto superior direito da página, se tiver um quadradinho, é porque eu estou falando de parte técnica. Se você não for da área e não te interessar, pula. Porque o raciocínio vai continuar logo na frente. E eu achei genial isso daí. E eu acabei, não botei o quadradinho, mas eu acabei fazendo assim. Então eu trago parte técnica e a primeira metade do livro é muito mais isso do que propriamente a interface, né? Então, a gente está no capítulo 4, que fala do sistema nervoso. O sistema nervoso são os órgãos, é o tecido mais próximo do perispírito que a gente tem, né? A célula mais perto do perispírito é o neurônio. Então, a gente começa, antes da parte neurológica, conceitos e definições em biologia, né? Então, aqui dá uma noção geral de citologia, fala um pouquinho sobre a evolução das células e sobre a diferenciação celular. Por que eu me preocupei com isso? Porque esse ponto da diferenciação celular é justamente o ponto que acusa a presença do modelo organizador biológico, que é o perispírito. O Dr. Hernani chamou de MOB, né? Modelo organizador biológico. Então, não existe na embriologia nenhuma explicação plausível para as células fazerem a migração e a diferenciação. Por que aquela célula especificamente subiu e se transformou num neurônio e a outra desceu e virou uma fibra muscular? Se o DNA lá dentro é exatamente o mesmo. O que é que fez aquela célula, o que orientou aquela célula tanto morfologicamente quanto espacialmente, né? Então, isso é um grande mistério para a embriologia, mas que é um ponto básico da medida dessa oitava que eu falei. Quer dizer, eu não consigo te demonstrar o perispírito, mas eu consigo mostrar para você um efeito dele e da necessidade de eu considerar um conceito desse para ele existir, né? Quem faz isso muito bem é o Rupert Sheldrake, que é um biólogo inglês, né? Que é radicado nos Estados Unidos, e ele também fala do campo biomórfico, que é o nome que ele deu exatamente para essa estrutura informacional, que é uma estrutura necessária para você admitir a organização de um ser vivo, né? Com a clonagem ficou mais evidente ainda, porque, não sei se vocês sabem, mas 75% dos clones não dão certo. Você implanta o núcleo, né, na célula e ela começa a se multiplicar em células iguais, não tem diferenciação celular. E só 25% dá um novo indivíduo. As células se organizam, se diferenciam e vão formando um novo indivíduo. O Kevin Egan,
lá do MIT, em Massachusetts, eles estavam estudando isso que eles chamaram de instabilidade gênica no momento da clonagem. E ele descobriu uma coisa muito interessante. Eu digo que ele descobriu a biologia da reencarnação e não sabe disso ainda, né? Porque existem as etiquetas gênicas, eu não sei se vocês já ouviram falar disso, né? Se você olhar o genoma de uma célula de um indivíduo, esse genoma tem os genes marcados, que são metilados. São os genes que estão fechados, que não estão se expressando. E tem os genes que estão se expressando. Isso eles chamaram de etiquetas gênicas, né? Os imprinteds. Aí, quando eles tiram a célula do indivíduo para ir para a cultura, esses imprinteds desaparecem. Ou seja, a célula ficou zerada, ela ficou desprogramada. Perdeu o campo. Quando ele coloca aquela célula dentro aquele núcleo dentro de uma outra célula para fazer o clone, quando aquela célula se multiplica e forma uma massa amorfa, ela continua sem etiqueta. E quando dá certo, nos 25% que aparece um novo indivíduo, as etiquetas reaparecem. Mas ele chama a atenção que elas nunca reaparecem no mesmo lugar. Porque é uma outra inteligência que está pilotando a mesma estrutura biológica. Entende? Então você vê que interessante, né? Essa questão da diferenciação celular, ela é fundamental para a gente estudar o ser transdimensional. A gente perceber que a estrutura biológica, ela é um mecanismo extremamente complexo, extremamente preciso, mas que ele não anda sozinho. Você precisa dar uma orientação, um campo informacional, né? Que é um conceito de Einstein, se não me engano, campo informacional, né? Depois eu vou para a fisiologia básica. Por quê? Primeiro porque eu sou professor de fisiologia, eu gosto disso. E segundo que assim, como é que a célula funciona? Como é que o neurônio funciona? Essa história do potencial de ação, né? Que foi uma das matérias mais difíceis que eu estudei no primeiro ano. E outro dia eu estava conversando com meu filho, ele está aprendendo no segundo grau. Bomba de sódio e potássio, potencial de ação, estão aprendendo no segundo grau. Não sei o que vai sobrar para a faculdade, né? Que era uma das aulas que eu achava mais difíceis. E por que eu quis explicar isso? Porque se você entende como é que o neurônio funciona e que ele funciona como um modelo binário, não é? Um modelo digital, ele só tem duas situações, ou ele está polarizado ou ele está despolarizado, então é 0 ou 1, sim ou não. Então fica muito fácil de você entender como é que ele transmite um estímulo que foi dado no receptor. Mas também fica muito mais fácil de você entender como é difícil ou até impossível você imaginar como isso pode virar informação, imagem, som, pior, emoção, criatividade, ideia. Você entendeu? É assim, tem que ter muita fé para você achar que esses neurônios despolarizando e despolarizando vão criar uma estrutura tão complexa como a mente humana. Se não tiver uma alma. E aí entra nesta terceira parte, se a gente entendeu direitinho como é que o cérebro funciona, vai ficar mais fácil da gente entender, através da hipótese quântica, a interferência do espírito no cérebro, fazendo com que o cérebro interprete aquilo, né? Que é um ponto importante. E também vai fazer a gente entender melhor a questão da mediunidade. Então, para você entender isso, a gente faz essa fisiologia básica aqui, uma introdução geral sobre como funciona uma célula, que existe um potencial elétrico entre o lado de dentro e o lado de fora da célula. Depois, como é que essa célula é capaz de reagir, como é essa reação que ela provoca,
E depois eu vou um pouquinho além, falando das sinapses. Porque se a célula só tem duas situações, sim ou não, a sinapse também. Ou ela passa o estímulo ou ela não passa. Mas na sinapse eu tenho já umas variações. Tipo assim, ela não passou o estímulo para o outro neurônio, mas ela deixou o outro neurônio facilitado. Ou seja, o outro neurônio está mais disposto a despolarizar do que ele estava antes. E também tem a questão da inibição na sinapse, ou seja, tem alguns neurônios que inibem os outros neurônios. Então, na verdade, é como se fosse assim, eu sou o neurônio que vai dar a resposta e cada um de vocês é um outro neurônio. E aí, cada um de vocês fala sim, o outro fala não, o outro fala sim, o outro fala não, sim, 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 não, sim, não, não, não. E no final, o que eu vou decidir? Vai depender do número de neurotransmissores que tiverem em contato comigo na minha sinapse. Né? É um vetor. Então, isso ensina a gente, de uma certa maneira, como é que o cérebro funciona. Os circuitos neuronais, eles são formados por esses neurônios que só sabem falar sim ou não, mas eles estão interconectados e não é um neurônio interconectado com o outro, é com centenas de outros, cada neurônio. Então, eu tenho uma foto que eu gosto de mostrar na minha aula, que eles marcaram com um radioisótopo e ficava verde fluorescente todos os pontos sinápticos. E tinha uma foto só de um corpo celular de um neurônio. Ele estava completamente coberto de pontinhos verdes. Cada pontinho verde é uma sinapse. Então você imagina a rede, né, que é formada. E mais, essas sinapses elas formam e desaparecem. Aparecem e desaparecem. Existe uma plasticidade, tanto funcional quanto estrutural. Hoje a gente já sabe que muitas células da glia são células totipotentes e podem se diferenciar em neurônio. Então, já é uma novidade quando eu aprendi. Eu aprendi na faculdade que neurônio nascia, morria, acabou. Nunca mais você colocava outro no lugar. E hoje a gente já sabe que isso não é verdade. E mais, que mesmo que aquele neurônio continue ali, ele pode mudar completamente a função dele, dependendo da mudança da relação que ele faz com os neurônios que estão ao redor dele. Como é que o neurônio faz isso? Por que é que o neurônio faz isso? Quem manda o neurônio fazer isso? Aí o materialista vai falar que é acaso. Não dá para aceitar o acaso. Quem tem algum grau de lógica e razão, né, dentro da ciência, não aceita acaso. Acaso não é resposta científica. Né? Uma vez eu ouvi um argumento que dizia assim, que só é científico aquilo que pode ser estudado. Eu acho isso uma grande bobagem. É uma grande bobagem, porque tudo pode ser estudado. Agora, o que eu não consigo estudar não é científico só porque eu não consigo estudar? Vocês lembram da fábula da raposa e das uvas? A raposa tentou pegar as uvas, não conseguiu, que estava muito alto, deu as costas e falou, estão verdes. Aí fez um barulho, bateu um vento, fez um barulho, ela achou que as uvas tinham caído, voltou salivando para comer as uvas. As uvas não tinham caído, ela virou, deu as costas de novo e falou, estão verdes. Então, porque eu não consigo estudar, não existe. Porque eu não consigo estudar, não vale a pena. Não. Né? Eu não posso dizer que existe ou que não existe. Né? Até é uma hipótese. Existe e não existe. As duas hipóteses são válidas até que eu conclua que é verdade ou que não é verdade. E eu acho que a gente está... Até acho que a gente já passou um pouco desse ponto no caso do espírito. Né? A gente já tem muito mais evidências da existência do que de não existir. Né? Porque o paradigma materialista caminhou bastante, contribuiu bastante e deixou a gente na posição que a gente está hoje de poder questionar essas informações. Né? Então, depois dessa fisiologia básica, aí antes de entrar, aí eu entro no sistema nervoso, aí na parte do sistema nervoso eu dou uma noção de anatomia, estrutura, neuroanatomia funcional.
eu introduzo alguns conceitos sobre consciência, embriologia, divisão funcional, né? Já vou colocando a questão do André Luiz, da consciência fragmentária, que é um ponto que eu considero muito importante, né? O André Luiz que coloca esse conceito, eu acho uma coisa muito interessante e que é uma coisa que é confirmada pela genética. Então, por exemplo, quando eles estudaram, quando a gente chegou no final do projeto Genoma, eles perceberam que, eu não lembro a porcentagem, mas era muito alta, acho que era tipo 80% dos nossos genes eram exatamente iguais aos genes das bactérias. Como assim? Como assim? Porque cada pacotinho de genes, ele traduz uma tecnologia. E a maior parte das tecnologias fundamentais para a célula foram desenvolvidas na época que eram bactérias. Então, por exemplo, se você pegar os genes que formam esqueleto, no primeiro animal da escala filogenética, no primeiro animal que tem esqueleto, os genes que formam o esqueleto dele são os mesmos genes em toda a linha do planeta até o ser humano. Então, aquele pacotinho de genes que fazem osso, eles vieram desde o primeiro vertebrado. E vem se repetindo em todos os vertebrados. Quer dizer, você não precisa mais desenvolver outro gene, já tem a tecnologia. Você compra o app, instala e manda ver, deixa ele rodar. Isso daí é que o André chama de consciência fragmentária. A consciência, as tecnologias, as capacidades, a gente vai aprendendo em pacotinhos. E esses pacotinhos, esses fragmentos, eles vão sendo acrescentados como se fosse um mosaico. Então você olha um mosaico, tem uma figura linda, assim, tem um mosaico de Jesus. Aí quando você chega bem perto, é um monte de caquinho de vidro que foi colado lá. Aquele caquinho sozinho não significa nada. Aquele caquinho colocado aleatoriamente não significa nada. Mas como ele foi cuidadosamente colocado pelo artista, na posição em que ele está, ele formou a imagem de Jesus. E deu um mosaico com uma imagem linda. Então, a consciência fragmentária que o André traz é exatamente isso. Os pacotinhos tecnológicos do aprendizado, da evolução da vida no planeta. E esses aprendizados, eles são registrados nas espécies. E eles vão sendo replicados quando eles funcionam. Então você chega no limite ali daquela tecnologia. Aí você vai criar uma outra tecnologia. Entende? E você está falando da evolução. Da evolução. Natural. É. Quando se fala tecnologia, a gente pensa em ciência. Não, tecnologia biológica mesmo, né? Até imaginando, porque eu gosto muito de associar gene aos aplicativos do celular. Então o celular é como se fosse uma célula e cada aplicativo é um gene. O que ele vai fazer? Qual é a função que ele vai desempenhar? Depende do software que eu vou ativar. Então, a expressividade gênica é exatamente isso. Quais são os softwares? Porque cada gene é um software. Ele determina a produção de uma proteína. Na verdade, de até 5 proteínas. Né? É por isso que a gente tem a complexidade que a gente tem com 24 mil genes. Se fosse, a gente imaginava 100 mil genes para a espécie humana, são só 24 mil. Né? Tem muito vegetal que tem mais gene que a gente. Né? Mas quem lembra da botânica na escola sabe que era muito mais difícil do que a biologia celular. Porque uma célula vegetal é extremamente mais complexa que uma célula animal. Né? Por quê? Porque ela faz uma coisa que nenhum animal consegue fazer. Transforma energia luminosa em energia química. É por isso que a gente come eles. Ou então a gente come quem come eles. Mas tem que vir deles, não tem outro jeito. Né? Isso é tecnologia. Né? É essa tecnologia de fazer essa... Tá? Muito bem. Aí, entre o 2 e o 4, eu coloco os aspectos filosóficos, né? Por que eu coloquei isso aqui no meio? Porque assim, quando você entende a neurofisiologia, quando você entende que um estímulo
nada mais é do que uma alteração de alguma coisa no meio ambiente. Então, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, mas é o melhor mesmo. O açúcar no café. Então você colocou açúcar no café, você colocou uma quantidade que você está acostumado, você experimentou, tá bom de açúcar? Tá. Aí você come um doce, depois toma o café de novo. Aí o café ficou sem açúcar. Na verdade o café não ficou sem açúcar, ele tem a mesma quantidade que tinha antes. É que as suas papilas gustativas perceberam uma quantidade maior de açúcar antes, depois, e está te dizendo que em relação àquela quantidade que tem no doce, a do café tem menos. Porque a única coisa que a gente consegue fazer é perceber mudanças, né? Então, se o estímulo, se a condição do meio é constante, se ela não muda, a gente não percebe. Entende? E isso tem memória. Isso tem memória. É por isso que o gaúcho, quando está a 10 graus, ele sai de manga na rua. Porque a média da temperatura lá é mais baixa, ele está acostumado, ele acha que está tudo bem. Não é? E 10 graus na Bahia fecha, ninguém vai sair de casa, é o Armagedon, né? Ninguém quer saber. 10 graus, pelo amor de Deus, vamos todo mundo morrer aqui. Né? Agora, esse ano lá em Paris fez 42 graus. Morre gente lá com 42 graus. É quente pra gente, 42 aqui, mas está acostumado. Né? Então, o que está acontecendo? Está acontecendo que eu percebo uma temperatura maior do que a que eu estou acostumado, ou menor do que a que eu estou acostumado. Mas se a temperatura está igual, eu não percebo a temperatura. É relativo. É sempre relativo. Então já começa daí. Porque eu não consigo perceber nada absoluto. Eu só percebo as coisas comparadas. Ou com experiências semelhantes, ou com a minha memória. Por exemplo, o que é bom de café para você, o açúcar? É uma colherinha numa xicrinha? É meia colherinha numa xicrinha? Você não toma café com açúcar? Ou você precisa de 2 colheres na xicrinha? Cada um tem uma. Da onde vem isso? Da sua memória, lá, quanto que a sua mãe punha de açúcar na xicrinha. Entende? Então você cria uma memória. Da onde vem a memória que está frio ou que está quente? Vem da média da temperatura de onde você vive. Se você vive no Alasca, se você vive em Porto Alegre, ou se você vive em Cuiabá. Vai depender. Então já começa daí. O estímulo nada mais é do que uma mudança em alguma coisa do meio. O que essa mudança significa? Que está para mais ou para menos. Nada mais do que isso. Então eu consigo dizer quantos graus de temperatura está uma placa? Eu esquento uma placa, coloco a mão, quantos graus está essa placa? Não dá para dizer. Ah, mas a minha mãe colocava a mão na minha testa e dizia, você está com febre. Depois de algum tempo, a gente olhava a mucosa dos pacientes e falava, isso aqui está com 10 de hemoglobina. Puta, isso aqui está com 4 de hemoglobina. Da onde que eu tirei isso? Né? Da minha memória. De tanto a minha mãe pôr a mão na minha testa, ela sabe qual é a temperatura que eu estou. Se ela põe a mão e está mais quente do que o normal, ela fala, você está com febre. Se toda vez que eu tiver com febre, ela medir a temperatura e ela quantificar aquela temperatura, uma hora ela vai botar a mão, vai achar que aquela temperatura está igual a que quando ela mediu que deu 39. Dá para entender isso? Então, na verdade, eu não consigo perceber que está 39 graus. Eu consegui perceber que está mais quente que o normal. Né? Então, isso tudo faz parte de uma percepção dos receptores. Aí, isso daí vai virar potencial de ação. E o potencial de ação, o que é? É um neurônio que está deixando o sódio entrar e depois está jogando o sódio para fora de novo. Só isso. E um potencial de ação é diferente do outro. O potencial de ação do som é diferente do potencial de ação da imagem, que é diferente do potencial de ação da temperatura, que é diferente. Não. São exatamente os mesmos. Aí, eles vão chegar, esses potenciais de ação, no cérebro. E aí, o seu cérebro vai ter que dar um destino para aquilo. Vai ter que dizer o que aquilo significa. Não é? Porque mesmo o estímulo, que já não era uma coisa muito precisa, era só uma mudança de alguma coisa,
O estímulo da temperatura, o estímulo da quantidade de açúcar, o estímulo da dor, o estímulo do som, o estímulo da visão, todos eles viram tudo a mesma coisa, vira tudo potencial de ação. E aí, cadê o significado disso? Desaparece. Aí vai tudo para o seu tálamo, e o seu tálamo vai distribuir para o seu córtex. O tálamo distribui de acordo com o receptor que mandou aquela mensagem. Se veio da retina, ele vai mandar para o córtex occipital. Se veio do ouvido, ele vai mandar para o temporal. Ele vai mandar para o córtex por distribuição espacial. O que está vindo dali da porta, vem da rua. Não é? Se tivesse um banheiro aqui com uma porta, o que está vindo dessa porta, vem do banheiro. É isso que o tálamo faz. Tá? Ele percebe de onde está vindo e manda para a área responsável por aquela interpretação. Nessa área responsável, eu tenho uma área primária que vai tentar decodificar aquilo de acordo com o padrão dela. Então, se for imagem, se for som, se for cheiro, se for gosto, se for tato. E eu tenho a área secundária, que é onde eu guardo as memórias sensoriais para aquele estímulo específico. Então, eu tenho uma área sensorial para a visão, uma área sensorial para o som, uma área sensorial para... e assim por diante. Né? Uma coisa que eu gosto também de citar como exemplo para isso é a história do kiwi. Né? Quando eu era guri, não existia kiwi. Aí um belo dia me falaram, você já comeu essa fruta? O que é isso? Chama kiwi. Kiwi deve ser japonesa. Aí me mostraram, parecia um coquinho pequenininho, marrom peludo. Eu olhei, falei, parece um coquinho. Então, qual é a memória visual? Com um coco pequeno, um coquinho. Aí eu já inferi que devia ser duro, que dentro devia ser branco e que, se desse tudo certo, ia ter água lá dentro. Aí cortaram o kiwi. Ele só não era branco, como ele era verde. Aí eu falei, nossa, um coquinho que por dentro é verde. Aí eu olhei para tentar associar aquilo. Eu achei que aquilo parecia um morango verde. Eu falei, nossa, é um coquinho por fora, por dentro parece um morango cortado verde. Aí eu experimentei. E qual que é o sabor do kiwi? Não, mas tem gosto de quê? De kiwi. Então, eu tive que criar um novo circuito, uma gavetinha nova escrita kiwi. Frutinha japonesa que não tinha quando era moleque. Que parece um coquinho por fora, parece um morango verde por dentro. E tem um gosto que é só dele, que chama kiwi. A partir disso, todas as vezes que eu fosse experimentar uma fruta nova, o kiwi entra na lista para eu ver se parecia. Porque eu já fazia isso com laranja, com a banana, com o abacaxi. Deu para entender? Porque era um estímulo, uma percepção que era totalmente diferente das outras percepções que eu já tinha tido. Mas eu fiz todas as minhas associações de imagem, de tato, que era mole, não era duro, de cor, de cheiro e de gosto. Né? Então, na verdade, a gente está sempre comparando. E isso vale para todas as coisas. Então, por exemplo, a minha camisa, tá boa essa. Que cor que é a minha camisa? Chumbo, azul, cinza. Geralmente, a mulher, ela sempre tem a paleta de cores da mulher é maior que a do homem, né? O homem vê as cores primárias, as secundárias e olha lá, né? Se é azul, não interessa que tipo de azul. A mulher já tem o azul profundo, o azul, né? A percepção é diferente. O cérebro feminino é diferente do masculino. Mas... Sobre isso, só uma curiosidade. Eu ouvi falar que o cérebro do homem é maior, mas o da mulher faz mais sinapses. É uma piada ou é verdade? Não, então, diz que é verdade, mas eu não li o artigo. Mas diz que o homem tem cerca de 400 milhões de neurônios a mais, mas ele faz muito menos sinapses que a mulher. Definitivamente mais monossilábico que a mulher, né? O raciocínio masculino, em média, de uma maneira geral, ele é mais objetivo. Isso também tem a ver com evolução.
Por exemplo, o homem tem uma noção espacial melhor do que a mulher. Distância, localização. Por quê? Porque era ele que ia caçar, ele tinha que saber se a lança ia alcançar, qual era a direção. A mulher, ela estava em casa, ela estava lá na aldeia, mas ela estava fazendo a comida, plantando, colhendo e cuidando dos filhos. Então ela já é mais multitarefa. Ela tem uma capacidade... O homem não, ele está sempre focado em uma única coisa. Então são capacidades diferentes. Isso eu acho que é uma coisa que vai desaparecer. Eu acho que está desaparecendo. Por quê? Porque as nossas funções sociais mudaram. Né? Não é mais desse jeito. Tá certo? Bom, então, eu estava falando da questão da associação e das memórias, tá? Então, da cor. É uma que ninguém vai errar, né? Que cor que é essa cadeira? É verde, né? Tá. Só que, como é que a gente sabe que é verde? Porque ela emite uma vibração de onda. Na verdade, ela não emite. A luz bate nela, ela reflete. Ela absorve todas as frequências de onda, menos a frequência de onda do verde, que é captada pela sua retina. Aí, isso dá um padrão de potenciais de ação, uma frequência de potenciais de ação, que vai chegar no tálamo, o tálamo vai mandar para o seu córtex occipital, e o seu córtex occipital vai falar assim, isso daqui é uma cor, e essa cor é o verde. Por quê? Porque você aprendeu na escola. Teve alguém que falou assim, verde, isso é branco, isso é preto, isso é amarelo. Se você estivesse nos Estados Unidos, ia ser green, blue, yellow. Eu ia dar um outro nome. Mas, então, todo mundo, quando eu mostro, todo mundo concorda que é verde. Porque está todo mundo vendo a mesma frequência. Mas cada um está vendo uma cor diferente. Porque não tem como eu saber o que você está vendo. Porque a partir do momento que você fez as associações... A partir do momento que você criou uma memória, você criou uma experiência que é só tua. E só existe no teu cérebro. Certo? Então, a neurofisiologia fala uma coisa que depois eu descobri que o Arthur Schopenhauer fala exatamente a mesma coisa. Muito antes de entender neurofisiologia. O Arthur Schopenhauer é um filósofo alemão, apesar dele ter nascido na Polônia, mas a Polônia, coitadinha, já foi invadida tantas vezes. Na época que ele nasceu, é uma área da Polônia que, na verdade, estava invadida pela Alemanha. E ele tem um trabalho que ele chama de O Mundo como Vontade e Representação. E ele fala exatamente isso, que a gente não vê o que é, a gente vê o que a gente quer ver. E eu achei genial isso daí. Não só porque é uma verdade que a gente observa na sociedade, entre as pessoas, como encaixa direitinho com a neurofisiologia. Né? Então eu fiz essa associação antes, para falar do Schopenhauer, antes de entrar no sistema nervoso e apresentar essas condições que eu acabei de falar para vocês, sobre o tipo de interpretação dos estímulos. Porque aí aquilo ganha uma cor nova, né? Porque você começa a perceber assim, que, por exemplo, na quântica, né? E quando eu falo de quântica, eu não estou falando das fórmulas matemáticas. É isso que os físicos às vezes ficam bravos com a gente. Quando a gente fala da quântica, a gente está falando dos princípios básicos de uma lei universal, de uma lei natural. Tá? É a mesma coisa que a gente fez com a mecânica newtoniana. Como é que a gente chama o funcionamento das nossas emoções? A gente chama de mecanismo psíquico. Mecanismo, ou seja, tem duas pecinhas lá que fazem você ficar feliz ou triste. A gente fez uma associação a partir de um critério, de uma base teórica que é a mecânica newtoniana. Depois veio a relatividade einsteiniana e agora nós estamos começando a incorporar os conceitos básicos da quântica. E nesse pensamento do Schopenhauer encaixa isso. Porque a quântica fala que a realidade depende do observador. E a verdade é que, assim, existe uma verdade, mas nós não somos capazes de enxergá-la por conta da nossa ignorância.
Então, como diz o Schopenhauer, onde tem uma lacuna do meu conhecimento, eu projeto o meu desejo. Então eu vou enxergar o que eu quero. Entendeu? Eu não vou enxergar o que é. Né? E isso a gente percebe claramente. Você está torcendo por um time, você sempre acha que o juiz está roubando para o outro. Né? Por quê? Porque você está... E por que tem o juiz? Porque teoricamente é alguém que não está torcendo por nenhum dos dois. Então ele vai ver o que é porque ele não tem desejo. O Schopenhauer fala que só vê a verdade quem é desprovido de desejo. Então, para a gente ser desprovido de desejo, eu concluí que a gente precisa ter conhecimento. A gente precisa ter consciência das leis divinas, das leis universais. Né? Então, a partir disso, você consegue entender. E depois eu falo também do Edgar Morin, para trazer para um filósofo contemporâneo. O Edgar Morin, ele fala da interdisciplinaridade. O Morin fala assim, que hoje em dia não dá para eu entender biologia se eu não falar de quântica. Não dá para eu falar de quântica se eu não falar de neuro. Não dá para eu falar de neuro se eu não falar de sociologia. Não dá para falar de sociologia se eu não falar de economia. Não dá para falar de economia se eu não... Né? Ele tem uma imagem que eu acho bem legal, que é como se fosse uma pessoa que está numa sala totalmente escura e você coloca um canhão de luz pequenininho e que pega só assim o lado dela. Aí você vai ver só uma bolinha assim com o meu ombro. Aí eu pergunto para você, o que é isso? Aí você vai falar, é uma cor chumbo, é uma cor cinza, é uma cor azul, parece um ombro. Você parou por aí. Aí bota outra luz aqui, aí vai dar outro significado. E eu me lembrei daquela história dos 3 cegos descrevendo um elefante. Um pegou a tromba, o outro a pata e o outro o rabo. E aí depois você pergunta pro pegou a tromba, o que é um elefante? E ele vai descrever a tromba. O que é um elefante para o outro que palpou a pata do elefante? Ele vai descrever a pata. E o outro vai descrever o rabo. Qual dos 3 está certo? Os 3. Então o que o Morin fala é que a gente se acostumou a olhar esses pequenos focos e agora está na hora da gente fazer uma visão panorâmica. E isso já há algum tempo eu vinha percebendo. Às vezes a pessoa se mergulha tão fundo no entendimento de alguma coisa que ela perde a noção panorâmica. Quem já leu Bruce Lipton, A Biologia da Crença, foi exatamente isso que aconteceu com ele. Ele estava pesquisando clonagem genética numa das maiores universidades dos Estados Unidos e um belo dia ele cansou daquela vida, ele achou que nada daquilo fazia sentido e ele pediu demissão e foi acompanhar uma banda de rock. E ele começou a trabalhar no backstage da banca de rock e largou tudo que ele tinha aprendido de biologia. Um belo dia ele cansou de acompanhar a banda de rock e resolveu ensinar medicina. Ele foi ensinar biologia para um curso de medicina no Caribe. Ele estava afim mesmo de pegar uma praia também. E quando ele começou a lecionar biologia, ele se deu conta que a biologia tinha mudado completamente. Quer dizer, ele ficou tanto tempo mergulhado ali nos genes, no núcleo, que ele não se deu conta que tudo em volta tinha mudado. Entende? Essa visão panorâmica que o Morin pede para a gente. Escuta, tudo bem, a gente mergulhou fundo nisso, a gente entendeu genética, a gente entendeu neurologia, a gente entendeu fisiologia celular, mas e aí? O que isso representa na big picture, né? Na visão panorâmica? Né? Eu tive uma experiência lá na Alemanha, que eu fiz um congresso lá e tinha uma professora da Universidade de Berlim que foi falar sobre os circuitos neuronais e a consciência. Eu estava doido para assistir a palestra dela. Aí eu sentei na primeira fileira, coloquei o fonezinho, né, tradutor, e ela deu uma palestra falando sobre circuito neuronal. Ela falou 45 minutos de circuito neuronal. No final dos 45 minutos, na última frase, ela fala assim, da onde nós concluímos que a consciência não existe. Ou seja, ela fechou a palestra e eu quase caí da cadeira. Porque eu falei, meu Deus,
Essa mulher era uma senhora, ela já tinha, sei lá, já devia estar beirando os 80 anos, ela era uma professora honorária lá, ela tinha feito muita coisa na universidade. E uma mulher dessa vinha aqui falar que a consciência não existe. Mas, o que eu vou falar, né? Fiquei quieto. Aí fomos para a mesa redonda. E ela cometeu um grave erro na mesa redonda. Ela falou mal da doutora Ivênia. Aí acabou. Eu falei, eu não vou ficar quieto. Aí eu pedi a palavra. E aí eu falei assim para ela, professora, qual consciência chegou à conclusão que a consciência não existe? Ou então a senhora me explica como é que a senhora conclui que a consciência não existe? A partir de que a senhora conclui que a consciência não existe? O que levou a senhora, qual é o atributo que a senhora tem para chegar à conclusão que a consciência não existe? Consciência dela. Tá certo. Sabe o que ela fez depois? Pediu para mandar 2 pós-graduandos dela para trabalhar no meu laboratório, aqui no Brasil. Falei, doutora, e ela falava um inglês bem ruim, eu também. A gente não estava muito se entendendo, tinha que chamar um intérprete para ela entender que o meu laboratório é a minha cabeça. Não tem laboratório, não vai caber mais ninguém aqui dentro. Ela achou que eu estava, assim, de má vontade com ela, mas eu achei interessante até porque o europeu tem isso, né? Ele não é muito apaixonado pelas coisas. Então, a hora que ela percebeu que tinha alguma coisa errada, imediatamente ela já se interessou. Bom, então eu vou mandar alguém para estudar com esse cara, porque essa ideia que ele falou. Mas não é engraçado a pessoa falar que a consciência não existe? Né? É igual aquela frase, a verdade não existe. Você escreve lá, a verdade não existe. Beleza. Se a verdade existe, então a frase está errada. Se a verdade não existe, então a frase é verdadeira. Aí é verdade, então a verdade existe. Então, de qualquer jeito, a verdade existe. Isso é chamada verdade autoconsciente. Não existe alternativa de não existência. A consciência é um desses negócios. Né? A mente é um desses negócios. Só que a ciência atual não explica essas coisas. O Chalmers estudou 22 mil artigos que falavam sobre consciência. E ele escreveu a meta-análise dele dizendo que nunca se estudou tanto para se chegar a conclusão nenhuma. Por que eles não conseguem concluir o que é a mente? Porque eles estão procurando um lugar errado. Eles estão procurando a mente na matéria. Estão procurando a mente no neurotransmissor, estão procurando a mente no sistema límbico, estão procurando a mente no córtex, no neurônio. E esses são locais de expressão da mente. Não são locais da mente. A mente não é uma secreção. Aliás, tem gente que falava isso, que o pensamento era uma secreção do cérebro, como a bile era uma secreção do fígado. Nós já passamos dessa fase há algum tempo. Na época em que eles falaram isso, eu podia até arriscar falar isso, porque eu não sabia como funcionava o cérebro. Como na época em que a gente fez biologia na escola, pelo menos quem está na minha idade, que já dobrou o cabo da Boa Esperança, do dia que a gente soubesse os genes, a gente sabia tudo sobre a vida. Não é? Tanto que o DNA era chamado a molécula da vida. Então, isso tudo são coisas que hoje desconstroem essas verdades que foram colocadas pelo paradigma materialista. E o próprio paradigma materialista nos trouxe ao ponto que nós nos encontramos hoje, de sermos obrigados a admitir, hipoteticamente pelo menos, a existência de alguma coisa que não seja, pelo menos, material da matéria que a gente conhece. Seja alguma coisa que esteja em uma outra faixa vibratória, em um outro estado, ou em uma outra dimensão. Tá? Então, por isso que eu coloquei esses aspectos filosóficos. Foi para dar botar esse brilhantinho aqui no meio da coisa do neurônio, que, na minha intenção, não sei se eu fiz certo, era assim, o cara estudou, ele leu todo um capítulo de fisiologia básica, depois de vindo de origem celular e de citologia. Aí, de repente, entra um filósofo falando uma coisa assim que é meio revolucionária. Ele fala, nossa, o que isso tem a ver? Aí depois ele vem do sistema nervoso e eu vou contextualizar isso. E a ideia é que ele fale, nossa, não é que é verdade?
Então, a própria neurociência fala a mesma coisa que a filosofia, que fala a mesma coisa que o espiritismo. Que existe um metasistema, um princípio inteligente, que de alguma maneira se conecta ao nosso corpo através do sistema nervoso, pelo menos a parte cognitiva é assim, e ele se expressa através desse sistema nervoso. Ele percebe o mundo material pelo sistema nervoso e ele expressa o que ele está sentindo e pensando pelo sistema nervoso, né? E aí fala do neurônio, estrutura celular, anatomia do diencéfalo, as noções iniciais da integração mente e cérebro, que aí já começa a falar um pouquinho dessa questão transdimensional. E aí quando a gente fala do pensamento, né, o estudo da fisiologia do pensamento é uma coisa que eu acho muito interessante e está bem posta pelo André Luiz, né? Se não me engano, outro dia eu procurei em Kardec também, os espíritos falam que o pensamento é matéria. Então, assim, tem muita gente que não aceita isso, mesmo no movimento espírita. Eu escrevi um capítulo sobre o pensamento e era para escrever junto com um colega, e ele ia fazer a parte da física e eu a parte da biologia. Ele se recusou a escrever a parte dele porque ele achou um absurdo que eu falei que pensamento era matéria. Mas é. O André Luiz falou, Kardec falou, e eu acho que é. Então, na verdade, eu acho que o conceito que ele usava para a palavra era diferente. Que nem outro dia que eu recebi uma crítica quando eu falei de consciência. E a pessoa falou que a consciência era tudo. Ele tá associando consciência a princípio inteligente. O princípio inteligente é que dá a consciência. Mas a consciência, a palavra diz consciência, tomar ciência, conhecer. Faz parte do aprendizado. Então, quanto mais coisas eu sei, maior é a minha consciência. Quanto mais eu conheço as leis, menos lacunas ficam, menos eu projeto o meu desejo, mais eu vejo a verdade. A verdade verdadeira, né? Que tem a verdade que não é verdadeira. Que é a verdade que a gente acha que é verdade. Tá certo? Então aí a gente vem para esse ponto aqui, né? Depois do pensamento, falar da secção medular e aí entender um pouquinho melhor esses andares inferiores, que é a medula. E tem um capítulo do André que fala sobre secção medular e eu acho muito importante. Eu vejo, por exemplo, muita gente falando que a dor no membro fantasma é uma prova da existência do perispírito, porque você amputa a perna e o indivíduo tem coceira no pé amputado. Não é, né? Tem uma explicação neurofisiológica muito clara para isso. Você tem a representação cortical do pé. Você cortou o pé, mas a representação cortical continua lá. E aí você cortou o pé, mas o neurônio que estava lá percebendo o pé, o tato, a dor, o axônio dele está cortado aqui, está indo para a medula, está chegando no córtex igualzinho. Então, na verdade, o seu cérebro tem que aprender que houve uma alteração estrutural no seu corpo. Enquanto ele não aprender, ele continua imaginando que aquilo é daquele jeito. Então, não que isso negue o perispírito, mas não é uma prova do perispírito. Então, isso é uma coisa assim, que às vezes eu vejo alguns espíritas defendendo isso apaixonadamente e pega mal. Para quem conhece neurofisiologia, pega mal. Pô, tá vendo? Esses caras são ignorantes. Quer dizer, como a gente está fazendo uma ciência muito nova, como a gente está trazendo informações muito revolucionárias, é bom a gente ter um pouquinho de cuidado, porque a gente cria anticorpos com muita rapidez, né? O cara fala qualquer coisinha, fala, esse cara é ignorante. Aí já vira as costas e não ouve mais. Não que eu esteja preocupado se o cara vai preocupar ou não, mas se a nossa tarefa, se a nossa ideia é expandir o conhecimento para o meio acadêmico, a gente tem que ser rigoroso, né, no conhecimento. Antes da gente colocar, a gente precisa estudar. E uma coisa que eu procuro tomar cuidado, mesmo no livro, a gente está lendo, eu acho que vocês têm percebido isso. Eu sou muito cauteloso quando eu coloco as coisas. Eu falo, olha, isso é uma hipótese, isso pode ser assim, né? Isso aqui foi colocado pelo André, isso aqui eu imaginei assim. Para que isso? Que é para o leitor poder separar o joio do trigo e ele
souber, ó, essa informação eu posso contar. Essa informação talvez seja assim, talvez não. Essa informação é uma informação que o Décio imaginou, pode ser que esteja errada, entendeu? Você dá o peso suficiente para aquilo lá, né? E aí isso cria um ambiente intelectual mais saudável, na minha opinião, né? Porque ninguém é obrigado a acreditar no que eu acredito, e não é porque eu tenho algumas coisas que você não concorda comigo que tudo que eu falo é bobagem, né? Então tem essa coisa também, no movimento espírita também tem isso. Eu gosto muito de você, aí um dia você fala uma coisa que eu não concordo, então eu não gosto mais de você, né? Só tem duas possibilidades, ou você é meu amigo ou você é meu inimigo. Passa uma linha, você vai ficar do lado de cá ou do lado de lá. Gente, mas calma, né? Você não é espírita que nem eu sou? Você não acredita em Jesus? Eu acredito. Pô, então nós estamos do mesmo lado. Ah, mas você acha que Chico é a reencarnação de Kardec? Eu não. Então tá. Mas você é chiquista ou você é divaldista? Quer dizer, isso para mim é ignorância, né? E é você perceber, o paradigma quântico fala isso, né? Você tem sobreposição de estados. Não existe nada absolutamente colocado. Por quê? Porque nós percebemos a realidade de maneiras diferentes, de acordo com a nossa consciência e as nossas experiências. E isso daí determina, em cada momento, determina quem eu estou, não é nem quem eu sou, né? Se você pensar bem, outro dia eu estava fazendo essa análise. Antes eu mudei para cá, agora em janeiro fez 10 anos que eu estou aqui em Campo Grande. Aí eu estava lembrando quem eu era há 20 anos atrás. Eu era bem diferente. Outro dia postaram uma palestra minha no YouTube do Mednesp de 95. Meu Deus, eu tinha muito mais cabelo, meu cabelo era preto, né? E eu super inseguro fazendo a palestra, gaguejando, né? Nossa, mudou, bastante coisa mudou. Eu não sou mais aquele Décio de 95. Então, nem isso eu posso dizer que eu sou o Décio, eu estou o Décio. E mesmo o Décio, desde que nasceu e até o momento em que ele vai desencarnar, ele vai mudando. Por quê? Porque nós somos dinâmicos. As coisas vão acontecendo, nós vamos reinterpretando os fatos ao nosso redor. E quanto mais consciência do mundo eu tomo, mais eu vejo o mundo de uma maneira diferente, né? As experiências traumáticas mudam a maneira da gente ver o mundo. As experiências emocionais mudam o jeito da gente ver o mundo. Quem teve filho sabe disso, né? Depois que teu filho nasce, você era uma pessoa antes, do dia que ele nasce, você muda, você já é outra pessoa. Você era um cara, agora você é um pai. E aí a tua vida muda porque você vai viver em função daquele cara, não é? As coisas vão acontecendo e elas vão mudando. Num determinado momento, você é o cara que está responsável por um monte de gente, você é o cara que provê a tua família, daqui a pouco você está velhinho, ninguém nem olha na tua cara. Você já precisa de alguém para cuidar de você, você perde a sua autonomia, né? São momentos, E a evolução é isso. Só que assim, a gente pensa às vezes que há um vai e vem, mas não há. Uma vez que você aprendeu, uma vez que você evoluiu, você não retrocede. Então, uma vez houve uma discussão aqui mesmo na AME sobre isso, né? Não tem como você desaprender alguma coisa. Não tem como desaprender. Então, o que acontece às vezes é que você acha que você sabia uma coisa. E depois você descobre que não sabia. Num ambiente que você estava, em que aquilo parecia fácil de ser feito, de repente você vai para um ambiente que não é tão favorável e você se percebe diferente do que você se percebia lá. Então, por exemplo, eu era um cara bem mais calmo, tranquilo. Todo mundo achava que eu era o Buda lá em Santos. Porque eu tinha uma condição lá, ambiental, que era super tranquilo. Eu me sentia sempre tranquilo lá. Quando eu vim para Campo Grande, eu tinha 40 e poucos anos, 3 filhos nas costas, e cheguei aqui com uma mão na frente e outra atrás, desempregado.
minha postura mudou, eu fiquei mais agressivo, eu fiquei diferente, eu fiquei mais ansioso. Então não é que eu era e deixei de ser, é que eu estava num ambiente que me propiciava aquilo. E quando eu mudei para cá, o ambiente me mostrou outras coisas que eu precisava desenvolver em mim. E assim por diante. Né? Isso acontece quando você muda de ambiente, quando você muda de fase da sua vida. Você deixa de ser criança para ser adolescente, você deixa de ser adolescente para ser um homem maduro, você deixa de ser um homem maduro para ser um idoso. Você vai mudando. Né? E é por isso também que a gente precisa nascer homem, depois mulher, depois homem, depois mulher. Por quê? Porque são experiências diferentes, são condições diferentes e assim por diante. Né? Então, a ideia agora, nos próximos capítulos, né, é falar um pouquinho mais dessa questão das percepções, da percepção analógica, da condução digital e da interpretação quântica, e aí começar a falar um pouquinho dessa realidade orgânica, concluir a realidade orgânica fechando a questão da filosofia, da neurofisiologia, né, tudo junto. E aí eu já parto, né, do capítulo 6 para frente, já mais essa questão do espiritismo mesmo. Aí eu vou falar desse polêmico capítulo sobre a individualização do princípio inteligente, que momento que ela aconteceu. Depois a gente vai falar do sistema endócrino. Por quê? Porque eu falo de uma descendência do nível de energia, né? Então, da etérica para a elétrica, que é o sistema nervoso, da elétrica para a química, que é o sistema hormonal. Então, a gente vai fazer essa conexão tentando seguir um caminho da interface físico-etérica. Tá? E depois a gente fala da genética, quer dizer, vai chegar até a questão do núcleo, né? Mas no capítulo 4 a gente já estudou sobre os microtubulos, sobre a Nielsen, sobre aquela substância ocre. Vai voltar a falar esse assunto com mais detalhes? Ou a gente já passou e o assunto já está resolvido? Porque algumas pessoas começaram a frequentar as reuniões e a gente já tinha estudado essas questões. Eu acho, Marcelo, não tenho certeza absoluta, mas quando eu for falar lá do homem transdimensional, eu vou amarrar esses conceitos. Dentro do que eu sei, né? Porque, por exemplo, tem muita coisa, os corpúsculos de início, por exemplo, eu não avancei muito do que o André falou. Entendeu? Eu entendi o que ele falou, mas eu não entendi. Eu acho que ainda está faltando algum conhecimento para a gente avançar. O fator de fixação dos pigmentos ocres, né, que até você falou lá no grupo, eu acho que é duplo etérico que está colado ali. Eu acho que é uma coisa bem, uma âncora mesmo, é mais física mesmo, não tem transmissão de informação nem nada. Eu acho que é uma ligação do sistema do perispírito através do duplo etérico no sistema nervoso. Trata-se de que o André mesmo disse que é uma fixação no corpo físico, algo que já foi detectado pela biologia. Isso. Então o que ele cita já é visto na biologia. Mas como é que a gente faz para fortalecer ou deixar mais leve, mais soft essa ligação, essa conexão? Isso é uma questão transcendente de importância. Tá. Na verdade é o contrário, né? Quanto mais você vive, mais substância ocre você tem. Mas vai ter um momento que eu vou precisar me libertar desse negócio. Sim. Eu preciso estar pronto. Mas então, aí é que tá. A questão física, eu acho que tem muito mais a ver com a questão funcional do que com a questão física. Porque com o tempo vai aumentar a sua ligação. Desde que a gente nasce até os 7 anos, você está encarnando ainda. E depois que você termina o processo encarnatório, você continua. Quanto mais você vive esse mundo, que é um mundo ilusório, né? Que o próprio Schopenhauer fala isso, é um mundo de representações, a gente representa as coisas. Então, a gente vai se iludindo cada vez mais e vai mergulhando nessa ilusão como se fosse verdade. Então, a nossa tendência é ficar cada vez mais preso nessa realidade que é a Matrix, né? Que é o mundo físico que a gente vive. Só que tem um outro lado que talvez a substância, o corpúsculo de início entre aí. Que o corpúsculo de início ele fala como energia mental. Seria uma coisa mais dinâmica do que a estrutura óssea que está ali ancorada.
E ele fala que na Fisiologia do Desencarne, que é um dos últimos capítulos, ele fala que fica mais fácil você desconectar quanto menos apegado você tiver ao mundo que você está em volta de você. Eu imagino que a nossa proporção é como se fosse uma curva de Gauss. A gente nasce com nossa ligação com o mundo material bem baixa. Quando você está na adolescência, você é jovem, você está lá em cima, nada mais interessa para você. É só o mundo que está ao seu redor, é ganhar dinheiro, é se formar, é arrumar uma namorada, é ter um carro. Aí depois você vai envelhecendo, você vai ficando cansado do carro. Você já está com a mesma mulher há 20 anos, você acha que é aquilo mesmo, não adianta procurar outra coisa. E aí a tua vida vai decrescendo. Chega uma hora que você começa a pensar, e quando eu morrer, como é que vai ser? O Fábio Nasri, ele deu uma palestra lá em Londres, que eu nunca vou esquecer, foi muito legal. Ele fala que cada idade tem um determinante. Então a criança é o crescimento, e o idoso é a idade da espiritualidade. Porque ele se dá conta que ele vai morrer. E aí? Né? O que eu vou fazer? Em que eu vou acreditar? Então eu acho que aí por isso que você morre cedo, você morre novo, o desencarne é sempre mais complexo, mais difícil. Talvez não porque você tenha mais fator de ligação, mas porque você está com a consciência mais focada no plano físico. E se você envelheceu saudável, e se você envelheceu com um pensamento diferenciado, já se desligando, se libertando dessas coisas materiais, das relações de poder, de ter, então você vai ter uma facilidade maior. De qualquer maneira, o que eu entendi, como o fator de ligação só tem em neurônio, eu acho que eles estão todos no fio de prata, que é a última coisa que eles desconectam no desencarne. Então o resto do meu corpo, ele pode desencarnar de uma maneira mais fácil, quanto menos vitalidade eu tiver, e na hora de desconectar o fio de prata, que talvez essa relação possa ter alguma influência, né? Porque eu entendo ele entrando aqui na fossa romboidal, e ele indo para todos os neurônios, né? Porque ele só tem em neurônio, o corpúsculo ócrio. Só em neurônio. Nenhuma outra célula tem. Nosso tempo está adiantado aqui, temos poucos minutos para terminar a reunião. Assim, tem a questão física, e aí a coisa não está adequada, mas tem a questão espiritual. Então, às vezes, uma pessoa jovem tem uma espiritualidade avançada e desencarne também é muito difícil. Então, tem toda uma discussão nesse sentido. Até tem pesquisas da medicina contemporânea, mais na área da psicologia, que o sujeito tem uma experiência que quase morre, não é uma experiência de quase morte. Ele quase morre, ele começa a se portar como uma pessoa mais velha, no sentido de se preocupar com a família, com ficar próximo às pessoas que ela ama. Então tem variações, eu entendo que o que o Décio explicou tem todo sentido na parte física, mas que a alma de cada um de nós pode influenciar nessa parte física, acentuando ou atenuando, melhorando ou nada é para todo mundo, né? A Elizabeth Kubler-Ross, naquele livro dela sobre a morte e morrer, ela fala de uma característica do jovem que seria uma outra maneira de ver. Por exemplo, o jovem, ele arrisca a vida e não morre, ele tem a sensação que ele venceu a morte, que ele não vai morrer mais. Então o jovem faz umas bobagens lá, adrenalina, e passa a rua sem farol vermelho, ele se arrisca a se jogar, porque ele acha que ele é invencível. Quem morre é velho, ele não é velho, ele não vai morrer. E obviamente tem aquele outro que é mais espiritualizado, né? A gente pode ver até a idade dos santos da Igreja Católica, que foram grandes espíritos, muitos deles eram jovens, né? E já eram bastante espiritualizados. Então, cada um, né? Mas eu acho assim, a média, né? Em média, né? Seria mais assim. Falei pra caramba, né? Eu não sei se foi útil, se ajudou. Alguém tem alguma pergunta?
Então, a ideia é que aqui serve como um segundo convite, né? Você já gravou a primeira, depois da primeira gravação alguns vieram assistir, participar das nossas reuniões. Agora a gente vai na primeira quarto do livro e a gente fez esse apanhado geral. Vamos continuar o estudo e novas dúvidas vão surgindo, novas reuniões. Aí a discussão às vezes é física, às vezes relacionada ao corpo físico, às vezes é puramente filosófica e a gente não tem como comprovar. Algumas vezes a discussão é puramente espiritual e a gente tem um caminho para se orientar para a doutrina do Espírito. Então a reunião abre o leque para muitas coisas e muitos conhecimentos. A gente tem 20 capítulos, nós estamos só no quarto, né? Não seria possível fazer 200 por mês? É que fica cansativo também, às vezes, né? E a gente tem os outros estudos também. Mas eu acho que, de alguma maneira, a gente está sempre mais ou menos falando da mesma coisa, né? Então, eu acho que vamos degustando devagarinho que... Mas está sendo uma experiência muito interessante para mim. Eu já tinha feito assim, alguns livros meus, eu trazia para o pessoal me ajudar, corrigir, né? O meu primeiro livro eu fiz isso na AME Santos. Mas o livro pronto, as pessoas estudarem comigo junto, é a primeira vez. É muito legal ouvir as pessoas lendo, é muito legal ouvir o comentário que elas fazem, né? Seria mais legal se eu não estivesse, se as pessoas não me vissem, né? Aí ia ser mais legal ainda, mas é interessante porque você percebe como o teu pensamento gera pensamentos que eu não pensei. É legal isso. Às vezes alguém tira alguma coisa, às vezes o Marcelo vai fazer um comentário, ele pensa uma coisa e eu falo assim, putz, eu escrevi isso e não pensei no que ele pensou, né? Porque são tomadinhas, né? São portinhas e você pode abrir uma infinidade de outras portas. Está sendo uma experiência muito interessante, muito legal para mim. Eu fico com vontade de fazer 2 vezes por mês, mas eu acho que uma vez tá bom, dá pra gente ruminar, né? O ideal era que as pessoas conseguissem dar uma lidinha antes. Eu sei que é muito complicado, né? Mas dar uma lida no capítulo antes. Mas a gente vai lendo junto, eu acho que também dá certo. Tem sido bom. Certo? E tem uma literatura básica também, assim, né? Que quem gosta do assunto quiser se aprofundar, eu coloco aqui também, mas são livros que são fundamentais, além da obra do André. Livros como o Bruce Lipton, o Richard Gerber, né? A Candace Pert, são pessoas que trouxeram um conhecimento científico muito importante, de peso, e que encaixa direitinho na obra do André. São autores que colaboram muito com a gente, têm colaborado bastante com a gente. Alguns deles estão por aí ainda, né? O Bruce Lipton, só que a gente nunca conseguiu chamar ele é muito popstar, né? Muito caro, mas o Pim Van Lommel, o Mário Beauregard, o Gary Schwartz, o Peter Fenwick, o Alan Sanderson, que são caras que produzem muita ciência e que estão associados à AME, por ideal mesmo, por conhecimento científico. E falando do nosso lado aqui, o Giancarlo Luchetti, o Alexander Moreira, o Júlio Preto Pérez, que é um pessoal que produz pesado mesmo, produz em alto nível pesquisas publicadas em revistas de alto impacto. Então, uma coisa que eu vi a doutora Marlene falar muito, que era assim, as palestras, os congressos nós já estamos fazendo, precisa ainda do pessoal da pesquisa. E o pessoal da pesquisa chegou. E agora, na última psicografia que ela mandou, ela pediu para a gente colocar a prática. Começar a desenvolver a parte prática. Né? Então, ela chamou isso de Instituto de Saúde. Ela queria fazer uma associação da AME com os centros espíritas, em que a AME fornece a assistência médica espiritual. Né? Eu fiz, inclusive, o contrato com o Maria Modesto Cravo para fazer o Instituto de Saúde lá, só que a gente já recebeu um protocolo para fazer uma pesquisa sobre passe e acabou que não deu certo. Mas ela reforçou isso na última psicografia dela.
Eu tenho, assim, muito forte para mim que pelo menos a nossa AME aqui, a nossa parte prática, ela é enorme e é através do Fraternidade Sem Fronteiras. Né? O Marcelo é atuante lá, já foi para lá 2 vezes. Eu estou sempre podendo participar e ajudar, eu ajudo. E eu acho que é um trabalho muito legal mesmo. E nasceu, o Wagner veio aqui pedir para a gente participar, né? Veio aqui na AME. Então eu acho que nós temos essa vocação. E outras coisas que a gente pode trabalhar também, não precisa ser só isso, né? Mas tem AME grande que tem ambulatório. Os caras têm ambulatório. A AME Minas, a AME Rio Grande do Sul, eles têm um prédio, sede própria, com ambulatório. Ambulatório médico, psicológico. Um dia a gente chega lá, né? Mas por enquanto a gente é uma AME pequena. Eu acho que não precisa, né, se estressar. Vamos devagar que o Dr. Bezerra e a doutora Marlene estão conduzindo, né?